Boa noite a todos vocês que estão aqui e quem está vendo depois, quem está vendo agora aí. Bom, a gente está na nossa série, hoje é a última reuniãozinha da série aqui. Vou fazer uma recapitulação só no final, que eu vou começar a juntar as coisas. A nossa série que eu até esqueci aqui, uma vida sólida e crescente. A gente já falou sobre a graça, sobre o amor, sobre presença e hoje nós vamos falar sobre porquês. Então vamos lá. Vou continuar com o mesmo molde. Primeiro eu vou falar aqui os versículos e depois quem quiser ler, só pegar. Então vamos lá. Primeiro, João 10, versículo 10, parte B. Todos os versículos que eu vou estar lendo estão na versão NVI, beleza? Então, vamos lá. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Segundo, João 2:11. É aquela parte onde Jesus vai fazer o primeiro milagre lá de transformar água em vinho. E a mãe dele vai e pede, Maria pede para ele fazer isso. E ele: que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Meio ríspido, né, Jesus, nesse momento, mas ele acaba fazendo. Terceiro, João 14:12b. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Bom, todos esses versículos que eu peguei aqui, eles são meio estranhos. Eu podia ter pego vários outros para falar de porquês, mas gosto de fazer isso às vezes, de pegar coisas que estão no meio da fala, quer dizer que já são natural, já deveria ser natural. Então vamos lá. Primeira coisa sobre os porquês, a coisa mais básica de todas, são os porquês que a gente tem, e eles sempre estão entrelaçados com a nossa identidade, e são eles que sustentam todo o caminho. Se você não tem seus porquês bem definidos, seu caminho vai ser turbulento e você sempre vai ficar naquela dúvida do que você está fazendo, ou se você está fazendo certo, se você está agindo certo, se você diz não para a coisa certa, ou você diz sim para a coisa certa, ou diz para a coisa errada, sei lá. O grande lance é que todos os seus porquês de vida, o que você faz, o que você entrega, aquilo que você vai se empenhar, ele está ligado à sua identidade. Então, se você não está com a sua identidade bem solidificada, os seus porquês também não estarão solidificados. Hoje a gente não vai falar sobre identidade. Então, vão ter na mente aqui que a sua identidade está legal. Você já resolveu seus problemas de identidade. Então, a segunda coisa que você tem que fazer é estabelecer seus porquês. O porquê que você quer ser quem você quer ser, por que você quer fazer tal coisa, por que você quer se envolver em tal relacionamento, por que você quer casar, por que você quer construir uma família, por que você quer ter tal negócio, por que tudo. Você tem que ter os seus porquês bem definidos. Um porquê bem definido sustenta todo o trajeto. No momento que tiver problema, quem é que vai dar a base? É os porquês. E aí vai um negocinho meio pesado de falar no meio de igreja, mas é o seguinte: a fé, somente a fé, ela não é suficiente para te dar base na sua caminhada. É importante a fé? Sim, mas se você só viver pela fé e não tiver base nos seus porquês, você vai acabar fraquejando na fé e logo você vai cair e vai acabar desistindo de sonhos que Deus tem para você. Então é importante que, além da fé que você tem em você, a fé que você tem em Deus, e a fé que você tem em tudo que Deus possa fazer, você tenha seus porquês bem definidos. Então, no primeiro versículo que eu li aqui, está assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque eu coloquei esse versículo aqui, nem é para a parte da abundância, é para o que Jesus fala antes: eu vim para que tenham vida. Ele sabe o porquê da vinda dele. Durante toda a vida de Jesus, e eu peguei aqui mais partes, peguei todas as partes do Novo Testamento, não peguei da Nova Aliança. Mas, ou seja, mesmo na Nova Aliança, vamos voltar um pouquinho. No Antigo Testamento, o que acontece? Deus falava, Deus dava sonho, Deus dava uma palavra e a pessoa se agarrava àquilo, e aquilo era a base do porquê dela. Na Nova Aliança não é bem assim.
Na nova aliança, nem sempre Deus vai chegar com a palavra certinha para você. Nem sempre você vai ouvir com a voz audível. Nem sempre Ele vai usar um profeta para liberar coisas para a sua vida. Às vezes, Ele vai, na maioria das vezes, Ele vai falar internamente, porque você está na nova aliança. Você nasceu e o seu espírito foi renovado, e agora você tem um espírito que habita em você e você deveria se comunicar com Ele. Mas como é que você faz isso então? Você tem que ter discernimento sobre sua identidade e se conectar com o Pai, para que assim você estabeleça os seus porquês. Então, por isso que eu peguei só a nova aliança, porque todo mundo da nova aliança vive assim, do mesmo jeito que eu e você devemos viver. E aí chega Jesus, nosso maior exemplo, que fala: eu vim para que tenham vida. Ele sabia para que ele veio. Ele não veio para ficar dando milagrezinho, não. O milagre, eu falo que é um extra de Jesus, é um plus de quem ele era. Ele não veio para ficar curando as pessoas fisicamente naquela época. É lógico que tudo fazia parte de uma estratégia de marketing do evangelho, né? Que automaticamente, na época não tinha esse negócio. Não, curou ali o leproso, que não sei o quê. Ah, quem foi? Ah, Jesus. E aí aquela boca a boca ia crescendo o negócio. Beleza. Mas esse não era o propósito real da vinda de Jesus. O propósito dele foi consumado em um só lugar, e a Bíblia deixa isso muito claro, que é lá na cruz, e quando ele ressuscita, ele dá a possibilidade de nós podermos nascer de novo. Ele está morrendo dos nossos pecados, nos dando vida. Simples, porque nós já estávamos mortos, separados de Deus, desde Adão lá, quando ele pecou. Maravilha! Ele sabia para que ele veio. O que sustenta toda a vida de Jesus? O porquê de sua vinda. Em todo momento que você vê os fariseus, sabe, tudo lá falando ou questionando quem Jesus era, ele simplesmente se agarrava ao porquê da vinda dele. Ele não tentava se provar. É só você olhar. Quando eles apertavam Jesus, ele não provava. Até no momento, antes dele ser mandado para a cruz, né, o cara vai e pergunta para ele, esqueci o nome dele, alguém lembra? O chefe lá, o guardinha, Pilatos, vai e pergunta para ele: aqui, se você é mesmo rei, né? Você é ou não é? Fala aí, velho, porque eu não estou vendo nada em você para te acusar. Eu não estou vendo nada para te acusar. Se defenda. Ele dá a bola para Jesus. Mas o porquê de Jesus, eu vim para que tenham vida, demandava que ele desse a sua vida para que nós possamos ter vida. O porquê sustenta a posição dele. Beleza. E aí, outro momento, outra coisa que os porquês vão fazer para a gente, além de sustentar a nossa caminhada, é as nossas decisões. Igual no segundo aqui ele fala: a minha hora não chegou. Ele está falando isso para a mãe dele. A mãe dele pediu um negócio, cara. Você é Jesus ou Jesus? Faz um negocinho aí. Ele fala: que é isso, minha filha? Ficou doida? Olha o jeito que ele está falando com a mãe dele, né? Ele: não chegou a minha vez ainda não é a hora de eu começar a fazer milagre, não. O que é isso aqui? Discernimento. Lembra que na parte da graça lá eu falei que a graça trazia discernimento. Os porquês também trazem discernimento. Discernimento para o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer, como você tem que fazer e para que você tem que fazer. Você vai parar de gastar energia em coisa supérflua. Já teve aquele mês que você fez um monte de coisa, ficou morrendo e sua vida não andou nada, tá do mesmo jeito? Por quê? Você gastou energia em coisa que não era para você gastar. Você tinha que gastar energia em outras coisas, coisas focadas. Já viu aquele tipo de pessoa que faz tudo para os outros, mas não faz nada para ele? O que está faltando? Faltando falar não para os outros. E tem a pessoa também que fala não para todo mundo e não faz sim para nada, né? O que acontece? A vida da pessoa também empaca. Ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio. Não é nem sim para tudo e nem não para tudo. É o equilíbrio de saber o que a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer, a hora que a gente tem que fazer, o modo que a gente tem que fazer. E esses detalhes vêm com os fundamentos dos porquês. Quando você sabe o porquê, você consegue dizer não ao que não tem a ver e consegue dizer sim ao que tem a ver. Beleza. Aí a gente vem para Jesus aqui, olha só o discernimento do porquê dele também. Lembra que em algum aqui eu já falei que Jesus, ele mesmo falava da sua morte, e eu falava que ele não ia estar aqui, mesmo antes de chegar lá. Isso é porque ele está com a visão no propósito, ele sabe onde que ele quer chegar, ele sabe que tudo que ele está fazendo caminha para um lugar, ele sabe que vai ter esse momento. E em João 14, 12b, ele fala: porque estou indo para o meu Pai. Era algo comum ele falar isso. Não, eu não vou estar sempre aqui.
Ah, não vou fazer isso. Não, às vezes vai ter às vezes não, né? Depois que eu for, vai ter um outro que vai me substituir aqui com vocês, porque eu vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para a minha casa. Ele falava isso antes do Getsemane. O que ele está falando aqui? Ele está falando da concretização do seu porquê. Ele está falando de um tempo futuro a qual ele não viveu. E vamos colocar aqui que Jesus, a Bíblia coloca ele como um homem, então a gente tem que aceitar que ele era um homem. Então necessariamente Jesus não tinha plena certeza do que iria acontecer. Se ele não quisesse, ele tinha o mesmo livre-arbítrio que eu e você de falar: pai, não estou afim mais não, não quero morrer, quero salvar esse povo não, povo ingrato, povo infeliz, não estou afim de salvar ele não. Ele tinha isso, e uma das coisas louváveis em Jesus era a sua obediência. Obediência a um propósito que veio do Pai, que ele também deixa isso muito claro, até mesmo Getsemane, que não seja feita a minha vontade, ou seja, a vontade dele era outra. E não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Durante todo esse processo, ele sabia onde que ele ia chegar, o que ele ia fazer e por que ele ia fazer. Todos os porquês da vida dele, o porquê dele fazer discípulo, o porquê dele curar, o porquê dele sair andando. Cara, Jesus não teve uma casa, cara. Depois que ele começou o negócio, ele não tinha uma casa. Você não vê Jesus trabalhando, ele não tinha trabalhos em si para sustentar a vida dele. A vida dele era sustentada por meio da graça e por meio de milagre. Simples. E pessoas que possivelmente davam coisas para ele, agradecidos com o que ele fez. Mas ele não tinha algo que desse uma sustentabilidade, entre aspas, financeira, ou uma sustentabilidade de casa. Jesus não criou família, ele não foi pai, ele não foi esposo, ele não foi nada disso. Existem várias coisas no caminho de Jesus que só são sustentáveis devido aos seus porquês. Por que ele não teve a família? Ele que vai te falar, porque é o porquê dele. Mas às vezes, cara, Jesus tinha vontade. Se Jesus era homem e era homem masculino, ele tinha vontade de casar, ele tinha vontade de ter um relacionamento, mas não teve, sei lá, vai porque ele gostava da Martinha lá, mas não rolou, velho, não podia, tinha outros porquês. Às vezes ele queria brincar, sei lá, jogar bola, nem sei se na época tinha futebol, né? Mas ele queria jogar um esporte que ele via as crianças brincando, via uma coisa, mas ele não podia fazer isso, porque o porquê dele não sustentava isso. Estou dando alguns exemplos idiotas, a Bíblia não trata disso, não fala disso, mas o estilo de vida de Jesus era sustentável pelos porquês, do porquê que ele tinha que ser assim, do porquê que ele fazia tal coisa. Isso é bem nítido nas vidas dos profetas do Antigo Testamento. É só você estudar as vidas dos profetas inteiras ali, você vai ver vários porquezinhos, do porquê que ele fazia tal coisa, e aí o povo não entendia, mas era Jesus que direcionava, e tinha um motivo, tinha algo, e esse porquê, esse motivo sustentava a sua caminhada. Beleza, e aí o outro versículo que eu coloquei, Romanos 1, Paulo, todas as cartas dele, todas, não vou falar que são todas, porque eu não sei se eu li todas, mas a maioria então, ele começa falando: Paulo, servo de Deus, ou chamado para ser apóstolo, ou apóstolo de Cristo Jesus, enviado para ser apóstolo, separado do Evangelho de Deus. Ele sempre começa pronunciando quem ele é, até porque a gente sabe que na época lá a galera tinha uma rixinha com ele, porque ele não foi dos 12 apóstolos iniciais, ele foi chamado depois. Então ele sempre se apresentava assim, para testificar a sua propriedade naquilo que ele estava sendo chamado a fazer. Mas repara que ele foi chamado para ser apóstolo. E a gente vê nas cartas de Paulo uma característica muito, muito marcante, que é, ele sempre está solidificando as igrejas que ele está mandando carta. Ou dando apoio pessoal para algumas coisas, ou está dando uma exortação mesmo, ensinando e por aí vai. Nisso tudo, o cara ainda escreveu na prisão, velho. O cara estava na prisão, fala: não vou deixar de escrever para o povo aqui não, eles estão precisando, chegou ao meu ouvido aqui que eles estão fazendo umas bagunças, estou precisando exortar. O que ele está fazendo? Cara, ele podia estar na prisão todo, ai Deus, me tira daqui, nossa, estou cansado de comer esses negócios que vem aqui, carne fria, gororoba, quero voltar para minha vida de soldado. Não, minha vida era tão boa, eu tinha casa boa, tinha comida boa, tinha roupa boa, todo mundo me respeitava. Hoje nem o povo que o Senhor me chamou
para levar o teu nome, às vezes me respeita, pô, ainda fica me enchendo o saco, eu estou nessa situação aqui, né, eu quero voltar. Ele tinha tudo para estar sempre desse jeito e deixar a mão e falar, não vou escrever mais nada não, estou afim não. Povo que se ferre. Deus, você quer cuidar? Você que trata deles aí, que eu cansei, não quero fazer isso mais não. Ele tinha tudo para fazer isso. O que sustenta? O porquê. E os porquês dele estão sempre no início, cara. É lógico, tudo com a experiência que ele passou, pessoal, individual com Cristo, mas os porquês sustentaram a caminhada dele, mesmo nos períodos difíceis. Isso a gente pode ver com a vida de João, com a vida de Pedro, com a vida de Tiago, com a vida de quase todos os apóstolos ali, os que caminharam ao longo do processo. O que sustentava sua caminhada eram os porquês. Então, lembrando que os porquês sempre estão entrelaçados com a sua identidade. Então, considerando que sua identidade está legal, são seus porquês que sustentam todo o caminho. Sem base no porquê, você cai para baixo. E aí, por que ter bem definido os seus porquês? Primeira coisa, eles te ajudam a manter o foco no que é importante, capacitam o dizer o não e a saber aonde dizer sim. Quando você tem seus porquês bem estabelecidos, vou dar um exemplo aqui nisso aqui. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, eu quero me tornar melhor no tênis, tá? no esporte de jogar tênis. E aí, para eu me tornar melhor no esporte de jogar tênis, eu preciso treinar um pouco mais. Então vamos supor que eu estou treinando uma vez a cada 15 dias. E aí eu quero me tornar um pouco melhor. Nunca joguei, estou começando agora, então eu vou começar a jogar mais vezes. E aí, para eu jogar mais vezes, eu vou ter que abrir mão de algum tempo do meu dia. Eu vou ter que dizer não para uma coisa e dizer sim para outra. Todo sim que a gente diz é um não para outra coisa. É um não para você não fazer nada ou é um não para qualquer outra oportunidade. Até o fato de você escolher não fazer nada é você dizer não para outra coisa. Sempre vai ser assim. E a gente precisa ter discernimento do que vale mais a pena para a gente. Então, se por acaso eu quero melhorar no tênis, eu vou ter que abrir mão de algum outro horário da minha semana para eu encaixar um horário. Na época que eu jogava tênis mesmo, sem profissional, quando eu era mais novo, o que acontecia? Eu treinava todo dia, de 1h30 às 6h30, 7 horas, e tinha vezes que eu saía 8h30, todo dia, de segunda a sexta. E sábado de manhã, eu tinha jogo ainda para jogar com o povo, isso quando não tinha campeonato. O campeonato a gente viajava. Então pensa só, eu fui um adolescente que minha manhã era no colégio e o meu dia inteiro era dentro de uma quadra. Eu não tinha outra coisa, eu não saía, eu não jogava, ia para casa do coleguinha de tarde jogar joguinho. Eu não ia para casa do coleguinha ou dos amigos fazer outra coisa. Raramente eu ia numa festa, também porque minha mãe não gostava muito que eu saísse. Mas porque às vezes ia à festa e eu tinha campeonato. E aí na festa que eu podia ir, eu tinha que escolher, ou eu vou pro campeonato ou eu vou pra festa. É lógico, eu vou pro campeonato, sai fora, quer saber de festa. Mas isso tudo me deu outras experiências. Pô, enquanto os caras estavam na festa, eu estava viajando, estava curtindo, conhecendo novas pessoas, conheci vários lugares, conheci não sei o quê. Mas eu tive que, durante as tardes, de segunda a sexta, eu tive que dizer não para muitas coisas. Aí depois chegou uma época pior ainda. Aí eu comecei a ficar melhor no negócio, aí veio o personal trainer, cara. Aí eu tive que encaixar em 3 dias da semana, à noite, depois do treino, exercício físico. Pronto, cara, acabou meu dia. Eu não tinha mais tempo para nada. Eu tive que escolher isso. E aí teve um momento que eu tive que realmente escolher. Eu fazia parte de uma banda e eu não tinha tempo para conciliar a banda com o tênis. Então, ou eu abria mão de algum tempo do tênis, ou eu abria mão do tempo da banda. O que eu fiz? Tchau, banda, porque agora eu estou focado no tênis. Eu tive que abrir mão. O que me sustentou nessa decisão para eu não ficar tristinho, magoado, depressivo e continuar com o mesmo esquema? O meu porquê. O meu porquê era, eu quero ser melhor. Eu quero me tornar melhor no tênis. Eu preciso exercitar mais, eu preciso ter mais exercício, eu preciso praticar mais. Esse foi o meu porquê. Esse porquê sustentou muita coisa durante uns bons anos. Então, primeira coisa, o porquê te ajuda a manter o foco no que é importante para você e te capacita a dizer não, sem ser aquele não sofrido. Segunda coisa, o seu porquê mantém a sua mente, corpo,
alma e espírito alinhados. Por que eu falei dos 4 separados aqui? A mente, parte lógica. Tá? A sua parte lógica, quando você tem um porquê bem definido, a sua parte lógica vai te conduzir a isso. O seu corpo, não vou entrar em tantos detalhes, mas entenda que o inconsciente, quando ele começa a entender algo que é uma verdade para a sua vida, se for necessário algumas substâncias para o seu corpo, ele vai se esforçar para mandar essa mensagem para o seu corpo e o seu corpo liberar ela, quando você precisa. Então o seu corpo ele começa a entrar num outro molde de substância, de hormônio, de pensamento, de conexão neural, de sinapse, de tudo para aquela coisa. E isso, quando o seu porquê está bem alinhado, vai fazer com que isso aconteça. Outra coisa, sua alma aqui representa suas sensações, aquilo que você tem vontade, aquilo que você repele, também vai começar a mudar, só porque você estabeleceu novos porquês, só porque o seu porquê está alinhado. Por exemplo, vou dar exemplo do tênis de novo. Quando eu era adolescente, não me chamava muita atenção ir para a casa de alguém para fazer brincadeira, sei lá, zoar, fazer um churrasco, alguma coisa no meio da semana. Isso nem passava na minha cabeça. Eu nem imaginava eu indo para a casa de alguém passar. Para mim era uma tarde perdida. Agora, tinha tarde que eu queria dormir, porque eu estava cansado pra caramba. Mas eu não queria trocar o meu tempo de prática por um tempo que para mim era desperdício naquela época, né? Na minha concepção. Para outras pessoas não era desperdício. Para outras pessoas era desperdício ele estar ali na quadra o dia inteiro com o sol rachando a cabeça dele. Então as minhas sensações mudam, não as minhas, as nossas sensações mudam com base nos nossos porquês. E o nosso espírito? O espírito vai falar daquilo que vem de dentro de você, o seu cerne, e para a gente que é cristão, tudo aquilo que vem do Espírito Santo, né, e tudo aquilo que te conduz para um caminhar de acordo com o que Deus tem para você, ele é sustentável pelo seu porquê. Se você não tiver um porquê que sustenta as bases bíblicas, que sustenta uma vida com Deus, que sustenta coisas que vêm de Deus, você vai fraquejar, você não vai conseguir caminhar. E pior para o cristão que não tem um porquê solidificado com o espiritual, porque ele entra em conflito. Isso é batata, cara. A pessoa ela tá fazendo algo que o cara é cristão, né? Confia em tudo ali, fé no coração, firme e forte. Aí ele começa a fazer algo que tipo não é que está certo, não é que está errado, mas também não está tão certo. Tipo aquele negocinho mais ou menos. Aí o cara começa a sentir mal, começa a passar mal, começa as coisas a dar errado. Isso porque ele está tendo um conflito, tanto espiritual, com as partes da alma e da mente. A alma e a mente quer uma coisa, só que o espiritual não condiz com o que ele está fazendo. Já viu aquela pessoa também que ela está fazendo algo que parece que é menor do que ela fazia antes, mas agora ela está muito mais feliz e muito mais leve? Na maioria das vezes, quando a pessoa é cristã, é porque agora está tendo alinhamento do Espírito. Aí passa um tempo, a coisa começa a fluir, o negócio vai. Por quê? Se você está no caminho certo, Deus dá graça. Outra coisa, os seus porquês, eles estão atrelados aos seus princípios. E são eles quem estabelecem disciplina. Hoje eu postei um negócio lá no Instagram falando justamente sobre isso aqui. São os princípios que... Até esqueci a frase. São os princípios que criam a disciplina, né, que forjam a disciplina, não é o contrário. Não é você começar a tentar ser disciplinado em alguma coisa que você vai desenvolver um princípio que isso vai ser sustentável. Não, primeiro comece pelos porquês, estabeleça princípios. Aí a disciplina vem, cara. O porquê ele sustenta a disciplina. E aí você pega alguém que gosta de fazer exercício, sei lá, exercício físico aí, ou dieta, a pessoa que permanece naquele programa, na coisa que ela tem que fazer, ela primeiro começou com um porquê. Então, a maioria das coisas que a gente começa com um porquê. O problema é que às vezes o porquê é ruim, né? É aquele porquê que é para o outro, não é para você. Então, quando você tem um bom porquê, o porquê é para você, tem a ver com algo seu. Maravilha, você estabeleceu o porquê, você começa a fazer algo. Se você não mudar seu princípio, e o seu princípio rege a maneira como você vê a vida, a maneira como você recebe as coisas, a sua disciplina ao longo prazo, ela começa a ser falha. Você começa a lutar contra a própria disciplina. Então, um cara começou a dieta lá, né? Viu que estava 10 quilos acima do peso, começou uma dietinha.
Mas para ele não tem o princípio que ele precisa ter um corpo saudável. Para ele acha que o saudável é só a pessoa que não está com colesterol muito alto, que não tem hipertensão, que não precisa ir no hospital ou fazer uma diálise. Para ele, a pessoa que não vai no hospital e não tem essa necessidade já é saudável. Esse é o princípio de vida dele. Você acha que esse cara que está com 10 quilos, começa a fazer academia, vai durar a academia dele durante 2, 3 anos? Não vai, cara. Eu já bato na sua mão aqui, ó. Não vai durar, cara. Por quê? O princípio de vida dele não condiz com aquilo que ele quer fazer. O porquê que ele está fazendo não condiz com a prática que ele está tentando fazer. Lá no meu trabalho, quando eu estou nas mentorias com a galera, aí o Guzmão pode falar disso também. O que acontece? A pessoa já chega e fala assim, ó, você vai precisar de disciplina. A pessoa fala, não, mas eu já sou disciplinado na minha vida, eu sou disso aqui. Eu falei, cara, aqui é diferente, vai ser diferente porque vai mexer em áreas diferentes. Não quer dizer que a pessoa é desgovernada, quer dizer que vai mexer em porquês da vida dela que ela ainda não mexeu. Vai mexer em porquês da vida dela que não estava bem solidificado para gerar disciplina na vida dela. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que parar, olhar para si, para ver se o porquê está bem legal. Porque se não tiver, ela não vai ter uma disciplina sustentável a longo prazo. E aí o que acontece? A pessoa ela briga para gerar uma disciplina, aí ela acha que está conseguindo, aí vem um dia, regaça com tudo e ela entra numa maré assim. Mas por que entra nessa maré? Porque ela não tem um porquê que sustenta a disciplina, que mostra para ela que tal disciplina é importante. Por exemplo, sempre gosto de citar o Jack aqui, velho. O Jack vai fazer exercício lá. A vida do cara tem o princípio, tem o porquê de exercício. Ele faz todo dia, sei lá, né? Você faz todo dia? Segunda e sábado não? Segunda, quase, pra mim é todo dia. Segunda a sábado o cara faz exercício frenético lá. E o dia que ele tá cansado? Ele faz, cara. Na maioria das vezes. Vai ter um dia que ele tá morto, às vezes ele não vai querer fazer, sei lá, né? Mas, mesmo às vezes quando ele tá com sono, o cara acorda e vai lá fazer. Ele não está tão afim assim, o músculo está doendo, ele vai lá fazer, faz um pouquinho menos ou faz mais, o músculo doer mais, sei lá qual que é o negócio dele, mas ele faz, cara. Ele faz por quê? Porque o porquê sustenta o fazer. Ele tem um porquê que ele quer fazer. Até ele chegar no shape que ele tem hoje, ele teve que fazer uma porrada de coisa, cuidar de alimentação, cuidar de exercício, cuidar de horário, cuidar de rotina, isso tudo, pessoas que às vezes olham pro físico dele e falam, pô, velho, eu queria ser assim, velho, queria chegar nesse nível. Aí ele chega, então, faça o que eu fiz. Aí a pessoa fala, mas o que você fez é muito difícil. É lógico, o seu porquê não está à altura daquilo que você quer. O seu porquê tem que sustentar a sua caminhada. Próxima coisa, o porquê bem definido te faz ser quem você precisa ser de maneira natural. Já viu que a pessoa que esforça para atingir o nível que ela quer, e tipo assim, todo mundo vê que está sendo sofrido, a pessoa está sofrendo, mas às vezes ela até chega lá, só que a trajetória foi tensa, cara, tipo, é lógico que no trajeto vai ter dias ruins, vai ter aquele período de sofrência mesmo, aquele período de você tomar as pancadas, mas se isso é só uma constante, isso está errado, cara. E aí eu já te falo que se isso é uma constante, o seu porquê está errado. O porquê em algo que você está fazendo, ele deixa, à medida que o tempo vai passando, o seu fazer natural. E aí eu vou dar outro exemplo. A pessoa que começou uma dieta, todo mundo aqui possivelmente conhece alguém, ou conhece alguém que conhece alguém que já viveu isso. O cara começa a dietinha, né? E aí ele começou, vou colocar a Herbalife, a pessoa conheceu a Herbalife, cara. E aí ela vai na Herbalife, muda a cabeça dela, nossa, agora eu vou ser saudável. E aí ela começa a ficar saudável de verdade. E era uma pessoa que comia que nem eu, velho, tudo desregulado, mais ou menos, gostava das carnes brutas, não queria saber de muita verdura não. E aí beleza, aí a pessoa começa a mudar, aí passa um ano, cara, a pessoa é outra. Não só fisicamente, mas aí ela vai num restaurante, ela tem prazer em pegar a saladinha, ela tem prazer em pegar um outro negócio, aí você fala, caraca, velho, como é que essa pessoa mudou, né? E isso é o quê? A pessoa, ela começou a se tornar algo, e à medida que ela foi se tornando, isso tornou tão natural, que mudou todas as sensações dela, e ela virou uma outra pessoa. Simples assim, cara.
O seu porquê vai te sustentar a chegar nesse lugar, a ter uma caminhada natural, a não ficar naquela luta constante. O caminhar da disciplina, o caminhar para você atingir aquilo que você quer, não tem que ser doloroso para sempre, não tem que ser uma batalha para sempre. Tem que se tornar natural, é obrigatório se tornar natural você fazer aquilo que você tem que fazer para você chegar aonde você quer chegar. Então, por exemplo, a pessoa ela quer ficar com o físico top lá, alinhadaço. Vai chegar um momento que, se o porquê dela está bem embasado, ela acordar cedo ou faz depois do trabalho, ir para a academia, fazer o exercício que ela tem que fazer, vai ser natural. Não vai ser aquele negócio, ai que saco, mais um dia. Ela vai falar, vamos lá, né? Tipo, ela mesma já se motiva aí, porque o porquê sustenta a prática dela. Então, é isso. E a última coisa, os porquês sempre são de fora para dentro. Opa, desligou aqui. Sempre são de fora para dentro, nunca o inverso. Como assim? Se você faz porquê para coisas de fora, já está errado. Se o seu porquê é para agradar alguém, ou para agradar, tipo assim, a percepção de alguém sobre você, ou para aumentar a sua visibilidade na ideia que as pessoas têm de você, isso está errado. O seu porquê lembra que ele está direcionado está entrelaçado à sua identidade. Então o seu porquê, ele tem que falar sobre só você. O jeito que as pessoas vão te ver, o jeito que você vai ser aceito ou não tem que ter a ver com os seus porquês. Os seus porquês vão determinar onde você vai ser aceito. Mas isso vem depois. Primeiro isso me faz bem e eu me sinto bem assim. Lembra que são duas coisas diferentes e nem tudo que te faz bem, nem tudo que você se sente bem te faz bem. Mas aí, primeiro, isso me faz bem. É algo que eu quero, tem a ver com onde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. Então você estabeleceu um porquê. Algumas pessoas vão criticar. E daí? Você não tem que viver para outros, você tem que viver para duas pessoas. Primeira pessoa, Deus. Segunda pessoa, você mesmo. Pronto. E aí não é questão do egoísmo. Você vivendo assim, é que você vai abençoar outras pessoas e transformar lugares. Aquela pessoa que vive só em prol de outros, em prol do ambiente, ela não transforma o ambiente, ela é só um coadjuvante. É como se fosse uma cadeira. A cadeira, ela está ali para outros, ela só é usada, ela não transforma a coisa em si, tá? Então, é isso. E aí, o que acontece? Aquele que sabe o porquê se fazer algo e entende da sua importância, se apega à excelência do processo e permanece constante, independentemente das circunstâncias. Vou dar um exemplo meu, vou até ler de novo aqui, vamos lá, esse aqui é bonitinho. Aquele que sabe o porquê se fazer algo e entende da sua importância, se apega à excelência do processo e permanece constante, independentemente das circunstâncias. O que é isso, cara? Vou dar o exemplo do banho gelado aqui. Para quem é da célula aqui, sabe que eu estou tomando banho gelado desde junho. E, graças a Deus, nenhum dia eu fraquejei. E aí, nesse processo, antes de eu começar o banho gelado, eu tirei uma semana e meia, para eu fundamentar o meu porquê. Porque o meu porquê do banho gelado não podia ser porque alguém chegou para mim e falou que tomar banho gelado é bom. Cara, isso não existe. Não faça algo, todas as reuniões aqui, não faça algo que a gente está falando para você fazer, antes de você refletir e pensar o porquê que você tem que fazer isso, e se você realmente quer. Não vá, ele mandou fazer, não faça, a não ser que no dia a pessoa chegue e fale assim, gente, não discuta, só faz, mas se não falou, sempre pense naquilo que você vai fazer, o porquê que você vai fazer, porque é isso que vai fazer com que a coisa seja sustentável ao longo prazo. E aí eu fui tomar banho gelado, que eu fiz uma semana e meia antes, eu fui estudar sobre o banho gelado. Eu já queria tomar banho gelado, não foi porque alguém me falou, do nada me veio essa vontade, sei lá por quê. Mas aí, coisa do espírito, né? Aí eu fui estudar, eu comecei... Você sabe o porquê? Sabe lá o porquê? Não, no início eu não sabia não. Não sabia o porquê do banho gelado. Aí eu fui fundamentar os meus porquês. Aí que eu fiz? Fui estudar, cara. Fui estudar o que o banho gelado trazia. Eu queria o banho gelado para uma coisa só, que era me ajudar no meu controle emocional, em perceber
minhas autossabotagens, era isso que eu queria. Porque ele ia colocar minha mente num modo de fuga e defesa, e se eu tivesse sempre com atenção, eu ia começar a perceber como que minha mente funciona. E aí, percebendo como minha mente funciona, mesmo que eu não tivesse tratado algo, eu ia conseguir dar um miguezinho em mim mesmo. Então, eu ia tentar me sabotar e falar, opa, aqui não, já percebi, não vou cair igual antes. Posso até trupicar, mas ir pro chão de cara e tudo, não vou mais. Então, eu queria isso, esse era o meu foco. Só que só isso não era suficiente para eu sustentar. Eu precisava o quê? De mais base, porque eu poderia dar qualquer outra desculpa. Isso que eu queria fazer, eu consigo de várias outras formas, não precisava ser só o banho gelado. Então eu fui fazer, descobri sobre o banho gelado. Aí pesquisei um monte de coisa, descobri uma porrada de coisas, quem quiser depois eu falo. Mas o legal é que você busque, tá? Você procure, crie esse interesse. Nos primeiros dias eu não queria. Aí eu comecei a ler uns negócios que eu fiquei até abismado. Falei, cara, não é possível. Banho gelado ajuda nisso? Não tem nada a ver, cara. Aí, eu sou meio curioso, né? Aí eu ia pesquisando sobre a pesquisa que eu fiz, achando mais coisas. Aí eu gostava, eu começava a gostar. Aí, o que isso fez para mim? Me deu uma sustentabilidade no porquê. E aí eu usei de umas outras técnicas também, para me manter firme. Mas o que acontecia? Quando chegava um dia frio, cara, e, comecei em junho, então, final de julho e agosto já estava friozinho. E lá no prédio onde eu moro, no condomínio, esse tempo o sol não bate onde fica a caixa d'água. Então assim, já estava frio e a água saiu prontinha para você beber, velho. Já dava para você fazer um suquinho e pronto. E, velho, eu tinha que tomar banho, cara. E aí o trem tava difícil. E nesses dias, principalmente nesses dias, os dias mais tensos, não era a minha fé de que isso ia me ajudar, que me sustentava. Não era o meu motivacional que eu separei que me sustentava. Não era nem minha vontade, porque a vontade que eu tinha era de colocar no dia quente. Ainda tinha dia que minha mente falava assim, velho, hoje você fez um dinheirinho lá no seu trabalho, tá legal, seu dia foi legal, você não precisa, hoje tá frio, você não precisa tomar no banho gelado, você pode ligar no outro aqui que já vai estar frio, você já vai sofrer. Olha a sacanagem aí. Se eu desse ouvido a isso, eu ia quebrar todo o processo. O que sustentou a minha permanência nisso foi o meu porquê. Foram os porquês que eu estabeleci antes mesmo de começar. O porquê bem estabelecido faz você se apegar à excelência do processo. A excelência do processo independente do resultado que você esteja tendo, vendo ou não o resultado, você está ali fazendo o que você tem que fazer da melhor maneira que você pode fazer. E parte dessa excelência está atrelada à disciplina. Beleza, e ela faz com que você permaneça constante, independentemente da circunstância. Por isso, mesmo no frio, eu continuei tomando banho gelado. E aí, quando vi um dia quente, eu tomava banho gelado, dava glória, né? Falei, nossa, valeu, viu? Então, é isso. E aí, terminamos aqui a ideia dos porquês de hoje. Vou fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente falou aqui. Deixa eu ver o tempo aqui, dá tempo aí. Vamos lá. Primeiro, a gente falou sobre a graça. E eu falei 5 pontos sobre a graça. Na graça falei, é pela graça que entendemos nosso lugar e conseguimos desfrutar de onde e como estamos. Ela tira o foco de nós mesmos, né? A graça quebra com o empoderamento do eu, impedindo corações que anseiam por uma torre de Babel. Terceiro, a graça permite leveza no fazer. A graça nos faz entender que fazemos parte de um todo, ou seja, os seus porquês não são só sobre você, eles têm que levar o geral. A graça traz discernimento, porque a gente passa a buscar o que o Pai tem a dizer, e não só o que provém, pois sabemos que o que não provém dele não é perfeito. Beleza, isso foi o que a gente falou sobre a graça. O amor, falei que o amor é uma característica de quem Deus é, e que Deus também, e que também é colocada no ser humano, essa característica do amor. E é através do amor que temos obras que estão no campo da eternidade. Só se consegue amar de maneira saudável quem se ama. A gente falou bastante sobre o amor de você mesmo, o seu amor próprio. O amor te faz parte de um todo, compreendendo o todo, entendes que você tem total importância para o desempenho de outras vidas. Olha só, amor ligado com a graça já. Amar a si mesmo e ao seu propósito é importante para que você consiga amar
a outros sem que eles se tornem muletas emocionais. Beleza? Amor tem a ver com dedicação, intenção, consciência e excelência. Viver em amor é externar aspectos de Deus e do seu reino. Presença, que foi o último que a gente falou. Nós falamos um pouco sobre a vida de Jesus e falamos sobre aquele estado de estar no agora, de viver o agora. E o que acontece? A gente tem uma percepção, a nossa percepção neural ela é melhorada, nossa percepção emocional é melhorada, a destreza comportamental é melhorada, o que nos leva a ter mais domínio próprio e excelência no fazer, e a nossa experiência é reforçada. E aí eu falei a frase que o agora é extensão da eternidade e abertura para a excelência. Repara só, a eternidade ela está tanto no amor quanto no agora. Juntos os dois, você tem a eternidade naquilo que você faz e naquilo que você vive. Nossa, isso ficou muito bonito, eu nem pensei. E o que a gente tem com isso tudo aqui? Acabamos de falar sobre os porquês. Separei dois textinhos aqui que eu fiz um resumo, vou ler aqui. Os porquês se tornam alicerces para a sua caminhada. Eles te fazem resiliente. Durante o trajeto, é necessário estar sempre presente para que se tenha excelência. Entendendo que o seu propósito vem de Deus e vai além de você, é mais do que obrigação sua que haja amor no seu fazer, para que você não seja como qualquer outro bem-sucedido do mundo. E para que se tenha leveza e discernimento, independentemente das circunstâncias, é preciso um caminhar de graça, entendendo que até mesmo o seu desejo veio de Deus. Isso aqui é um resumo de tudo que a gente fez, bem condensado. E a última coisa aqui, os porquês nada mais são que uma conexão bem estabelecida com o Pai. A presença nada mais é que o entendimento que Deus flui através de você e que Ele habita em você 24 horas por dia. O amor é simplesmente a expressão de Deus através de você. E a graça é o entendimento de que se não fosse Deus, nem mesmo o eu existiria. Então, é isso. E aqui nós terminamos nossa série de Uma Vida Sólida e Crescente. Pessoal que está online aí, boa noite. Estou entrando aqui hoje pela primeira vez. Eu vim aqui para encerrar, né? O Dani encerrou a série de palavras aí com chave de ouro. O Dani, em 4 encontros, ele falou para a gente aí sobre o tema Uma Vida Sólida e Crescente. Iniciou com a graça, falou do amor, falou da presença e hoje finalizou com os porquês. E acompanhe todas as sextas-feiras aqui a nossa célula do GC Disruptivos. Se você é de Belo Horizonte ou da região metropolitana, participe presencialmente com a gente aqui. Contudo, se você for de outro estado, outra cidade, acompanhe pelo nosso Instagram, @disruptivos28. Então, até sexta-feira que vem, nós voltaremos com a programação normal das sextas-feiras aí novamente. A gente está falando muito de encontro presencial, agora todos são presencial. Então, você que está aí, está convidado a participar com a gente. Beleza? É isso aí. Então, Dani, obrigado pela série aí.